Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje é através de carrões que estão no Museu de Sinsheim, na Alemanha. Recentemente estivemos na Alemanha e um dos lugares mais incríveis que visitamos foi o Museu de Sinsheim. Aqui no canal já tem dois programas sobre este museu. Um sobre a coleção militar, principalmente itens da Segunda Guerra Mundial, como tanques, aviões, armamentos, uniformes, e o outro programa onde visitamos os dois Concordes que estão ali expostos, o Concorde francês e sua cópia soviética, o Tupolev Tu-144, o Konkordsky. Aqui no canal você encontra esses dois programas se quiser saber mais sobre o Museu de Sinsheim. Mas hoje o foco de nossa visita a Sinsheim é a coleção de automóveis, seja automóveis americanos, carros alemães ou carros clássicos, assim como carros de corridas da Fórmula 1 e outras formas. Vamos então conhecer a coleção de automóveis expostos no Museu de Sinsheim. O museu foi aberto ao público em 1981. Possui atualmente mais de 3.000 objetos em exposição, em uma área de mais de 50 mil metros quadrados, em vários galpões e hangares e também ao ar livre. Recebe, por ano, mais de 1 milhão de visitantes e é aberto todos os dias no ano. Funciona também em parceria com um outro museu, que fica a 30 minutos dali, o Museu da Tecnologia de Speyer. Como você viu, o museu é muito grande. Hoje o programa é sobre os carros expostos, mas não se esqueça de assistir o programa sobre o Concorde, ou melhor, os dois Concordes que ali estão instalados, e também o programa do Museu de Sinsheim sobre a coleção militar. Logo que entramos no museu, somos apresentados a uma belíssima coleção com os carrões dos anos 1950 e 1960. Hoje nós vamos visitar esse museu e você vai conosco. A primeira parte é aqui, a parte dos automóveis. E você tem de cara aqui alguns dragsters, alguns hot roads, muito interessante, e alguns carros vintage eles também, que iremos mostrando aos poucos. Ao entrarmos no Museu de Sinsheim, logo chama a atenção os carrões americanos. Há toda uma seção do museu destinada a estes veículos, os veículos do sonho, dos filmes dos anos 50, dos anos 60. Realmente é uma área muito especial de todo o acervo do museu em Sinsheim. Por mais de 2 décadas, estes carros grandes dominaram as rodovias americanas. A sua aparência luxuosa, o seu tamanho brilhando com cromo, motores V8 gigantes, suspensões supermacias e os obrigatórios pneus com faixa branca caracterizavam o American Way of Life, assim como os acessórios, os hambúrgueres, as anáguas, o rock and roll e a Coca-Cola.
Esta parte do Museu de Sinsheim nos leva a um tempo deslumbrante. Os anos 1950 e início dos anos 1960 podem ser considerados como a idade de ouro em muitos termos, como na música, na moda e nos carros. Este período foi definitivamente o auge da indústria automotiva americana e esses carros certamente deixaram sua marca durante a sua época e além. No Museu de Sinsheim encontramos diversos carros emblemáticos, elegantes e revolucionários dessa época e que deixaram suas marcas na história do automóvel. O museu também não esqueceu da paixão dos americanos pelas corridas, pelas provas de muita velocidade, desde os dragsters, passando pelos hot rods e as clássicas corridas em pistas inclinadas, seja da NASCAR ou da Fórmula Indy. Todos esses momentos da indústria automobilística americana estão nessa seção do museu. Mas antes dos carrões americanos, o mundo já vivia e já respirava automobilismo e parte disso se devia ao sucesso dos Grand Prix, que depois se transformaram na Fórmula 1. E a Fórmula 1 é homenageada e exposta em detalhes nos carros históricos dessa competição que estão aí no Museu de Sinsheim. Vamos dar uma olhada. Mas as provas de velocidade não são uma exclusividade americana, pelo contrário. A Europa tem uma longa tradição desde a invenção do automóvel nas provas clássicas, seja da Fórmula 1 ou dos Grand Prix, que antecederam esta modalidade. No Museu de Sinsheim, você pode ver lado a lado máquinas de corridas lendárias, com as quais os maiores pioneiros do automobilismo lutaram em ousadas corridas automobilísticas. Aston Martin, Jaguar, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Quem não conhece esses ícones da produção do automóvel? No Museu de Sinsheim, a área de carros esportivos, você admira de perto muitos dos espécimes mais lindos que já deixaram os prédios das fábricas desses carros. Poucos de nós terão o privilégio de experimentar a potência vigorosa de um motor de 500 cavalos ou mais. No entanto, é permitido fantasiar sobre isso em Sinsheim, ao mesmo tempo em que você observa de pertinho essas máquinas. Mas não só os carros esportivos modernos podem ser vistos no museu. Também estão ali os carros de corrida históricos e, claro, uma extensa coleção de veículos de Fórmula 1. Sinsheim, é bom lembrar, está a poucos quilômetros do circuito de Hockenheim, um clássico circuito da Fórmula 1. E, por isso e por outros motivos, o museu dedica um lugar importante para os carros da Fórmula 1 em um de seus salões de exposição. Além de muitos clássicos da Bugatti, Mercedes e muito mais, o museu apresenta a maior exposição permanente de Fórmula 1 da Europa, ao lado de uma grande coleção de carros de corrida históricos. Lado a lado você encontrará carros lendários que serviram aos mais famosos pilotos de Fórmula 1 nas últimas décadas e travaram com esses carros duelos de tirar o fôlego. Carros icônicos como a famosa Tyrrell P34 com 6 rodas, ou então o McLaren
MP4, que levou Ayrton Senna ao tricampeonato mundial em 1991. Há também carros da Williams, da Jordan, da Sauber e outros mais raros como a BRM, a Martins da Lara ou o Copersucar Fittipaldi. Exatamente, o nosso Fittipaldi Copersucar está ali exposto, fazendo história ao lado desses outros carros. Também temos exposto ali a Benetton Renault B195, com a qual Michael Schumacher foi bicampeão mundial de Fórmula 1. Mas se falamos de velocidade, sem sombra de dúvidas, uma das maiores atrações do Museu de Sinsheim é o carro recordista de velocidade, o chamado Blue Flame, um carro impulsionado por um foguete e que bateu o recorde de velocidade no dia 23 de outubro de 1970, pilotado pelo americano Gary Gabelitz, que estabeleceu então um novo e fantástico recorde mundial pilotando esta mistura de carro e foguete, que atingiu fantásticos 1.014 km por hora no deserto em Bonneville. Este nome do carro, Blue Flame, era totalmente adequado, pois o veículo era abastecido com um combustível que misturava gás natural fluido e peróxido de hidrogênio, e quando o carro corria, parecia impulsionado por uma chama azul. Toda essa competitividade da Fórmula 1 levou ao desenvolvimento dos carros, e esse desenvolvimento era aplicado depois em carros comerciais, que eram fabricados em série e vendidos ao público. No Museu de Sinsheim você tem uma seção dedicada a esses carros, veículos que ficaram marcados na história do automobilismo. Uma outra seção do museu que chama atenção é a de carros antigos clássicos. Mais de 300 carros clássicos de todas as épocas estão constantemente em exibição. Tudo está representado no museu, desde os primórdios da construção automobilística, passando pelo Ford Modelo T, o primeiro carro produzido em uma linha de montagem, até os tempos modernos. Ali está uma réplica do que é considerado o primeiro veículo motorizado, o primeiro carro, desenvolvido por Carl Benz. Esse veículo usava um motor de 2 tempos de 1 cilindro que o Benz também montou e adaptou em um veículo de 2 lugares, concluído em 1885 e com 3 rodas, ou seja, era um triciclo. A estrutura era tubular de aço e as rodas raiadas. A potência do motor era muito pequena, menos de 1 cavalo de força, mas foi a primeira vez que o homem se sentou em uma máquina e dirigiu por aí. Histórico. Estando na Alemanha, é natural que o maior destaque do museu na seção de carros seriam os carros produzidos na Alemanha. E temos muitos. Audis, Volkswagen, BMWs, mas a Mercedes-Benz com certeza é a estrela da exposição. Estamos na Alemanha, onde Carl Benz desenvolveu o primeiro carro que se tem notícia e cuja réplica está no museu. E ao construir esse carro, Benz iniciou uma tradição que prospera até hoje. Os carros da Mercedes-Benz são um orgulho nacional na Alemanha. E, logicamente, tem uma seção muito especial no Museu de Sinsheim. Um dos destaques da exposição é a coleção de automóveis históricos da Mercedes, onde, além de muitos outros modelos, os visitantes podem admirar nada menos que 16 dos lendários veículos compressores da Mercedes, incluindo as séries S,
SS e SSK das décadas de 1920 e 1930, todas em condições de rodar, é claro, juntamente com as limusines Maybach, que representavam o auge da construção automobilística da época, em termos de qualidade e de preço. No Museu de Sinsheim você pode observar uma das maiores coleções de veículos com a estrela da Mercedes. Entre os modelos estão o 300 SL, de esporte leve, o Mercedes-Benz SS, quer dizer Super Sport, Príncipe Negro, um carro de 1934 revolucionário, o Mercedes-Benz G4, construído entre 1933 e 1939, num total de 72 Mercedes G4, e destes alguns eram usados por Adolf Hitler. Originalmente, esse modelo foi concebido como um veículo militar para o Estado-Maior-Geral da Alemanha naquela época. A maior parte deles foi usada pelos líderes do Terceiro Reich. O exemplar que está no Museu de Sinsheim foi usado por Hitler durante a ocupação da Áustria e depois na Europa Oriental. Após a guerra, esse carro da Mercedes serviu como carro de bombeiros, imagine. E foi graças a um dos patrocinadores do Museu de Sinsheim que o veículo pôde ser restaurado à sua condição original e hoje está exposto entre tantas Mercedes nessa seção do museu. Bom, pessoal, esse é o carro original, a limusine original que o Hitler desfilava pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Obviamente é um Mercedes-Benz blindado e muito luxuoso e totalmente restaurado ou mantido dessa forma, né? Só aqui mesmo na Alemanha para a gente encontrar uma raridade dessa. Mas mesmo em solo alemão, os alemães não se esqueceram de homenagear um concorrente, a Ferrari. Embora sejam concorrentes, a Mercedes e os alemães abriram espaço para as Ferrari. E existem no Museu de Sinsheim vários modelos Ferraris expostos orgulhosamente. O mais bonito deles é, sem sombra de dúvida, a Ferrari F40, que foi lançada em 21 de julho de 1987, sob encomenda de Enzo Ferrari, para o 40º aniversário da fundação de sua empresa. Daí veio o nome F40, que se destaca entre tantas Ferraris ali expostas. O Museu de Sinsheim também tem uma área dedicada aos veículos e equipamentos militares. Dentro dessa área também é possível encontrar alguns carros icônicos, como o Volkswagen, o carro do povo, popularmente conhecido por nós como o Fusca, e alguns derivados dele, como o Kübelwagen ou o Schwimmwagen, que é o Fusca que cruza rios, ou seja, ele flutua. Mais uma prova da engenhosidade dos criadores alemães. Pessoal, aqui a gente encontra um modelo de um Volkswagen 1943 limusine, ou seja, a parte de trás não tem o bagageiro e o passageiro tem mais espaço. Era um veículo militar usado para transportar oficiais durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem ver até o modelo de pneu, que é o modelo mais reforçado. Esse carro rodou na África, rodou na Rússia. Enfim, é um veículo multipropósito e destinado ao transporte de militares. Vocês veem aqui até o símbolo da divisão a que ele pertencia. Espero que tenham gostado
desse vídeo sobre os carros expostos no Museu de Sinsheim. Gostaria novamente de te lembrar, existem aqui no canal 2 outros programas onde você pode conferir todo o acervo do museu, seja nos aviões ou seja nos veículos militares. Dê uma olhada na playlist e eu vou deixar na descrição, no texto que acompanha a postagem desse vídeo, o link para você ir a estes programas diretamente, tá bom? Não se esqueça de dar o like nesse programa se gostou e também se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Com isso você estará concorrendo a vários brindes. Era isso que eu tinha por hoje, espero vocês no próximo programa. Até lá!